Olá, meu filho! Olá, minha filha! Eu sou Mário Serafim e com vocês mais um programa temático, pelo amor de Deus. E o tema de hoje, Cid Please! O tema de hoje é o jejum. Um bom tema. Sempre que for jejuar, jejue com propósito, seja para alcançar uma graça, arrependimento ou libertação de algum pecado, de alguma coisa que está lhe perturbando. Então você apresente as suas intenções para Deus, né? E antes, né, faça uma oração para iniciar o seu jejum e em seguida estabeleça um prazo no qual você fará a abstenção. Alguma dúvida dos internautas? Eu queria saber qual o horário para iniciar o jejum, hein? Muito bem, eu sugiro um jejum de 12 a 16 horas, no máximo, né? Em dias alternados, de preferência com início às 18 horas e o término às 10 horas do dia seguinte pela manhã. Em relação às vezes na semana, você fica à vontade, 2 ou 3 vezes por semana, isso aí fica ao seu critério. Agora um detalhe muito importante, durante e após o jejum, beber bastante água para deixar o corpo hidratado. Se você nunca tiver jejuado antes, é recomendável que não passe de 24 a 36 horas. Não jejue de líquidos por mais de 3 dias. Jesus Cristo, nosso Salvador, nos fala sobre o jejum no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 16 a 18, nos qual ele nos orienta em relação ao jejum. Ele fala que nós não podemos ficar com cara de tristes, né? Como os hipócritas, para mostrar a toda a humanidade que a gente está jejuando, né? A cara de sofrimento. Ele também fala, Senhor Jesus, que nós temos que lavar nossa cabeça, né? Também lavar o nosso rosto, né? Ficar com a boa aparência, né? Para que não demonstre para ninguém que nós estamos jejuando. Porque Deus é que vê em secreto e Ele também te recompensará. Então, minha irmã, nós temos que fazer o jejum que agrada a Deus. Por exemplo, diga apenas às pessoas de extrema confiança que você está jejuando. Tipo assim, o seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe, enfim, pessoa que você acha de confiança, né? Desconecte da mídia, TV, rádio, etc. Também das redes sociais, Instagram, WhatsApp, YouTube. Sai de tudo isso, esqueça isso durante o jejum. E também cuidado com as suas emoções, pois algumas pessoas apresentam mudanças de humor durante o jejum, que é uma coisa normal. Então você tem que ter o autocontrole em relação a isso, né? Porque a palavra de Deus diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então tem que estar conectado em relação a isso. Também mantenha-se, né, fisicamente ativo, né? Porque você está jejuando, você vai ficar na cama parado sem fazer nada, né? Inclusive procure até lugares que possam te levar a uma reflexão sobre a criação de Deus e tudo que Ele fez, né? E é um tempo também para estudar a palavra de Deus. Concentre-se em Deus. Pois bem, eu vou dar exemplos aqui de jejum intermitente. É pular o café da manhã e se alimentar ao meio-dia, o almoço, né? E até às 20 horas será a última refeição do dia. O segundo exemplo é você tomar o café da manhã e almoçar e depois começar o jejum. O terceiro exemplo é você jejuar pela manhã e pela noite com intervalo de 8 horas de acordo com o seu cronograma. E como eu falei anteriormente, fazer de 2 a 3 vezes por semana. Outra coisa muito importante é se você sofre, né, de refluxo, diabetes ou outro tipo de enfermidade, durante o jejum você pode tomar normalmente os seus remédios ou cápsulas de vitamina. E mesmo com o jejum do sono da noite, que é chamado jejum seco, depois de acordar, não acrescentar mais de 4 horas para o término do jejum. Isso é muito importante, né? Pois o Senhor Jesus Cristo falou: misericórdia quero e não sacrifícios. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, verso 13, né? Porque o jejum também, o Senhor Jesus nos falou que com jejum e oração você expulsa o pior demônio. Está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 29. É o fortalecimento espiritual através do jejum. Curiosidades. Pois bem, o jejum é adotado por diversas culturas e religiões para purificar corpo e alma. Por exemplo, no islamismo, os muçulmanos celebram o Ramadã. Já
Os judeus celebram o Yom Kippur, que é o dia do perdão. A nossa Bíblia Sagrada no Antigo Testamento mostra o jejum como um sinal de dependência de Deus. Está no livro de Daniel, capítulo 9, verso 3, no livro de Salmos, capítulo 35, verso 13, e também no livro de Salmos, capítulo 69, verso 10, e no livro de Esdras, capítulo 8, verso 21, e também no livro de Neemias, capítulo 1, verso 4. Legal! Deixa o seu like e se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você se fortalecer com a palavra de Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau!